Salve, salve, moçada! Professor Evaristo falando, tudo bem? Como anda a preparação aí para a prova da FUVEST? Bom, gostaria de bater um papo com você sobre esse romance magistral do Machado de Assis, Quincas Borba, um dos meus romances prediletos da literatura brasileira, tá? Então nós vamos começar dizendo a você que se trata de um romance inserido no chamado realismo. Inclusive, o realismo no Brasil é inaugurado pelo Machado de Assis quando ele publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, que já foi um livro cobrado durante muitos anos na lista da FUVEST. Bom, esse romance ele foi escrito, essa narrativa ela foi escrita entre os anos de 1886 e 1891. E vai sendo publicada essa narrativa numa revista, e é muito curioso, porque era uma revista de moda da época, né? Uma revista chamada A Estação. Por que eu acho muito curioso? Porque é uma revista que trata de algo trivial, né? Algo superficial até certo ponto, eu te diria, né? Superficial e trivial no sentido de que a moda, ela não é essencial para a vida humana. No entanto, o livro é extremamente pesado, extremamente complexo. Primeira coisa que nós precisamos discutir acerca da narrativa, efetivamente, é o foco narrativo. Uma coisa que você, enquanto leitor, tem que fazer com todo e qualquer livro de literatura que você for ler. Identificar desde o princípio qual é o foco narrativo. Há dois tipos, basicamente, para a gente não complicar muito, de narrador. Narrador em primeira pessoa, narrador em terceira pessoa. O narrador em primeira pessoa é quando o sujeito, ao mesmo tempo que narra, conta a história, ele faz parte dessa história enquanto personagem. Entende? Então ele está submetido ao tempo, ao espaço, à relação com outras personagens. É um narrador sempre parcial. Quer dizer que você, enquanto leitor, tem que desconfiar dele. Que se ele está participando da história enquanto personagem, ele pode estar contando a história a você de modo a se promover. Tá? Pode estar dando uma versão que o beneficie. Beleza. E o narrador em terceira pessoa. Que é o narrador que não participa da história enquanto personagem. Se ele não participa da história enquanto personagem, ele narra tudo de maneira distanciada, impessoal, é um narrador plenamente confiável, certo? Porque se ele não é personagem, ele não precisa narrar de maneira a conseguir algum benefício. Tudo bem? Muito bem. Bom, o narrador aqui do livro, Quincas Borba, é um narrador em terceira pessoa, um narrador onisciente, não faz parte da narrativa enquanto personagem. Por exemplo, você não consegue falar qual que é o nome desse narrador. Ele não tem nome, ele não se apresenta, não é a vida dele. É sobre ele que ele está dizendo. Só que tem uma complexificação. Embora seja um narrador em terceira pessoa, isso daí é certo, como 2 e 2 são 4 e indiscutível, tá? É o narrador que às vezes se utiliza do pronome eu. Aí complica, tá? Porque se ele se utiliza do pronome eu, a gente identifica com primeira pessoa, certo? Primeira pessoa do singular, eu. Beleza? Além disso, é um narrador que dá opiniões, é um narrador que faz comentários, é um narrador que busca influenciar na visão que nós temos sobre o enredo e sobre as personagens. Tudo bem? Então isso pode te deixar com dúvida. É um narrador em primeira ou em terceira pessoa? Tecnicamente falando, em terceira pessoa. No entanto, você vai sempre dizer e entender que se trata de um narrador em terceira pessoa, mas um narrador intruso, certo? Geralmente o narrador em terceira pessoa ele não se intromete na narrativa, ele narra de forma imparcial, certo? Ele simplesmente apresenta os fatos e você, enquanto leitor, que tira as suas conclusões. Esse narrador não. É um narrador muito ativo na narrativa. Narrador intruso, beleza? Faz comentários, dá opiniões acerca do que ele está narrando. Legal? Outra marca desse narrador. O narrador que é muito malicioso. É um narrador
que busca despistar o leitor. E utilizando de uma linguagem um pouquinho mais sofisticada, que ficaria bem legal numa questão de segunda fase, trata-se de um narrador insidioso. Insidioso. Beleza? Mesma coisa que o narrador malicioso que busca despistar, né? O leitor. Por exemplo, vou te dar um exemplozinho básico. Vou te contar aqui o enredo, fazer um resumo do enredo para a gente bater um papo sobre algumas coisas. Ó. O livro traz a história de um rapaz chamado Rubião, que mora no começo da narrativa, pensando cronologicamente, na cidade de Barbacena, no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, perdão. Barbacena, em Minas Gerais. E ele cuida de um cara muito doente e meio louco, chamado Quincas Borba, que dá título à narrativa, inclusive. Bom, o Quincas Borba é muito rico, acaba morrendo, não tem herdeiro e deixa toda a fortuna para o cachorro, na verdade. Ele tem um cachorro de mesmo nome. Ele deu o cachorro dele, ele deu para o cachorro dele o nome dele, Quincas Borba. Muito bem. Agora, quem vai cuidar da fortuna do cachorro, porque vai ser dali, com a morte do Quincas Borba em diante, o tutor do cachorro é o Rubião. Então, no final das contas, quem ficou com o dinheiro foi o Rubião, tá? Então ele enriquece e vai junto com o cachorro para o Rio de Janeiro, para viver na corte. Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil à época. E no trem de Barbacena até o Rio de Janeiro, na cidade de Vassouras, para ser mais preciso, ele vai conhecer um casal. Cristiano Palha e Sofia. Atenção para o que eu vou falar agora. É um casal que quer subir na vida, custe o que custar. Um casal de classe média baixa que quer virar elite. O nome que se dá a esse tipo de gente que quer subir na vida a qualquer preço, custe o que custar, é arrivista. Arrivismo. Pessoa arrivista. Beleza? É aquele que quer subir na vida a qualquer preço. Se precisa for vender a mãe, ele vende a mãe. Pode subir na vida. E esse casal trava a amizade ali com o Rubião muito inocente, eles percebem, começam a ficar de olho na grana do Rubião. Oferecem a amizade por interesse, né? Inclusive o Machado de Assis ele tem uma visão absolutamente pessimista da existência e das relações humanas. O Machado de Assis não existem relações humanas gratuitas. Todas as relações são motivadas por algum interesse. Muito bem. A Sofia é muito bonita e vai começar a seduzir o Rubião. E o Rubião fica completamente apaixonado por ela. Isso tudo calculado por ela e pelo marido. E começa a emprestar dinheiro para o casal. Só que o casal não paga o dinheiro de volta. E ele fica sem graça de cobrar quando o casal cita, fala, aventa a hipótese de pagar. Ele fala, não, imagina, nós somos amigos. Desta maneira, toda a riqueza do Rubião vai sendo transferida para o casal Cristiano Palha e Sofia. Certo? Resumindo, o Rubião fica completamente apaixonado pela Sofia e enlouquece. Acaba perdendo toda a fortuna. É internado num hospício, num manicômio. Foge do hospício junto com o cachorro. Vai embora para Barbacena, onde acaba morrendo pobre e louco. Então olha a estrutura circular da narrativa. Ele começa em Barbacena, pobre, era professor inclusive. Fica rico e vai para o Rio de Janeiro. Acaba perdendo tudo, fica pobre novamente e volta para Barbacena. Tem uma diferença. No começo, quando ele é pobre professor, ele é pobre mais lúcido. Agora, que ele fica pobre e volta para Barbacena, ele fica pobre, miserável e louco. Tá? Bom, aí a gente volta no que eu estava dizendo sobre o tal do narrador insidioso. No começo da narrativa, bem no comecinho mesmo, quando o narrador está apresentando ali pra gente o tipo de relação que o casal, mais especificamente, que a Sofia vai estabelecer com o Rubião, o narrador vai estrategicamente fazendo com que nós, leitores, acreditemos que pode haver, que há a possibilidade de haver algo
alguma relação entre os dois. Um adultério, portanto, né? Só que, antes da metade do romance, ele mostra pra gente o quão nós somos inocentes, ou fomos inocentes, em acreditar que a Sofia, uma mulher elegante, uma mulher muito esperta, uma mulher que ama o marido, tem uma parceria forte com o marido, como é inocente da nossa parte acreditar que ela possa trocar ou trair o marido com o Rubião, que é um sujeito absolutamente inocente, ingênuo, né? Desinteressante, eu te diria. Agora, por que a gente acredita nisso? Porque o narrador vai construindo dessa maneira, de modo que a gente vai acreditar na possibilidade, como se ele fosse assim, esticando a corda para um lado. Quando a gente está caindo no papo dele, ele puxa e vai para o outro lado. E é um narrador que nos trata mal, inclusive. É um narrador que nos chama, inclusive, de leitor patético, leitor inocente, né? Porque a gente é um título, a gente é um fantoche, um títere na mão desse narrador. Tudo bem? Então, narrador insidioso. Legal. Bom, outra coisa muito interessante da gente discutir é quanto quem seja a personagem principal. Porque, bom, eu te disse que há um personagem que se chama Quincas Borba e o título do livro é Quincas Borba. Então pode parecer uma questão até boba. Ué, se a personagem principal é a que dá título geralmente ao livro e o livro se chama Quincas Borba, então quer dizer que o personagem principal é Quincas Borba, não há dúvida. Cuidado. Cuidado porque não é tão simples. Cuidado porque o Quincas Borba vai morrer logo no começo da narrativa. Eu nunca vi personagem principal que morre no começo de uma narrativa. Seja num filme, seja numa série, seja numa novela, seja na literatura. O personagem principal, se for para morrer, ele morre no final. O livro gira em torno, a história gira em torno do personagem principal. No caso aqui, o Quincas Borba morre logo no começo. E eu já te disse, fiz uma espécie de resumo da obra, que o narrador vai acompanhar, na verdade, é a vida, é a trajetória do Rubião. Desde que ele fica rico até a morte. E quando ele morre, termina a obra. Portanto, é mais pertinente, de princípio, a gente defender a hipótese de que o narrador principal seja o Rubião. Mas vem cá. Se o personagem principal é o Rubião, por que se chama Quincas Borba? O livro tinha que se chamar Rubião. Tá certo? Então é esquisito. Como é que a gente resolve essa incógnita? Personagem principal, dando a resposta agora. Quincas Borba. Por que, Evaristo, que é o personagem principal, sendo que ele morre no começo? Resposta. Porque o Quincas Borba, isso você vai anotar, o Quincas Borba é a ausência que estrutura a narrativa. É a ausência estruturante. Te explico por quê. Esse Quincas Borba, ele era metido a filósofo, ele tinha uma filosofia. Tinha compêndios de livros escritos, inclusive. Isso a gente fica sabendo pelo Memórias Póstumas de Brás Cubas, um personagem que já havia aparecido em Memórias Póstumas de Brás Cubas. E a filosofia dele se chama humanitismo, que é uma paródia que o Machado de Assis faz ao otimismo cientificista da segunda metade do século XIX. Mais especificamente, uma paródia que o Machado está fazendo do positivismo e do darwinismo social. Então, na visão dele, Quincas Borba, é justo, e mais do que justo, a estrutura da sociedade se dá da seguinte maneira. O mais adaptado, o mais forte socialmente, vence o mais fraco, o menos adaptado. Aos vencedores as batatas. Por que ele diz isso? Porque ele vai contar uma história pra gente em que ele busca nos convencer do quão a guerra é superior à paz. Ele vai falar assim, imagine duas tribos rivais que vivam num ambiente isolado e sobrevivem se alimentando de batatas. E lá pelas tantas, há um problema e há poucas batatas. Sei lá, um problema agrário, um problema relacionado à seca, enfim. E tem poucas batatas. Se essa tribo resolver o problema das batatas democraticamente, ou seja, humanisticamente,
dividindo as batatas, todos morrerão. Porque vai dar um pouquinho de batata para cada um e eles não terão força para caminhar para algum lugar que tenha maior fartura, maior oferecimento de alimentos. Então, numa situação desse tipo, é melhor que as duas tribos se enfrentem. Porque aí, uma parte vai morrer e, portanto, a outra parte vai se alimentar das batatas que tem. Vai conseguir se fortalecer, receber os nutrientes suficientes para conseguirem buscar alimento em outro lugar. Nesse caso, a guerra é melhor do que a paz. Aos vencedores, as batatas. Por isso essa frase clássica no livro. E ele busca nos convencer sobre isso daí, sobre essa posição filosófica. Bom, legal. Toda a narrativa, toda a história do Rubião vem para justificar essa tese, para ilustrar essa tese do Quincas Borba. Por quê? Sofia e Palha são muito mais adaptados socialmente do que o Rubião. O Rubião é um inadaptado, é um sujeito do interior de Minas Gerais que vem para a corte e não domina os padrões morais, os padrões éticos, e, em suma, o modo de comportamento do sujeito na corte. Então, por conta dessa inferioridade no sentido da adaptação aos padrões sociais, ele acaba sendo vencido. E o casal Cristiano Palha e Sofia vencem, conseguem a riqueza, conseguem ascender socialmente. Tudo bem? Agora, onde reside a paródia? Bom, quando o Quincas Borba nos narra, nos explica a filosofia dele, é uma perspectiva absolutamente racional que pode nos convencer por conta da força do argumento, pela racionalidade do argumento, pela frieza do argumento. Agora, quando a gente vê isso sendo aplicado com uma personagem especificamente, a gente deveria se sentir desconfortável, incomodado, porque a gente acaba tendo uma empatia com o Rubião. É uma desumanidade completa. É uma coisa absolutamente bárbara e chocante ver um personagem perdendo tudo para um casal de espertalhão morrendo na miséria e lucro. Então isso fere o caráter humano que nós temos dentro de nós. Há um choque, portanto, entre o racionalismo da tese do Quincas Borba e o quão desumana é essa tese. Tudo bem? É aí que o Machado de Assis busca nos desestruturar. Inclusive, essa coisa da filosofia do humanitismo é um tema bastante complexo e que costuma cair nas provas de vestibular. Então, tome cuidado com isso. Tá certo? Então, esse foi o papo que eu gostaria de bater com você aí sobre um clássico da literatura brasileira. Leia o livro, releia, se já leu. E uma boa prova para você. Tomara que caia o Quincas Borba agora que você está sabendo sobre o romance. Um forte abraço, um beijo carinhoso. Não esqueça de dar o like aí para mim, tá? Para que eu possa fazer cada vez mais esse trabalho de compartilhar conhecimento. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!